forte durante o período da Reforma, que é o tema da união com Cristo. Então, o Edgar comentou, nós já falamos de justificação pela fé há 2 semanas. Semana passada o Mateus falou sobre somente a Escritura. Hoje falaremos sobre união com Cristo. Teremos um próximo encontro sobre a igreja, né, o conceito de igreja, e o último dessa série que nós estamos fazendo em comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante, que a gente comemora em outubro. A gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Então são esses 5 temas aí, e estamos bem empolgados, e eu falo por mim, estou bem feliz de poder estar aqui com os irmãos compartilhando esse tema, que é um tema muito precioso para nós. Se estamos aqui hoje, né, como uma igreja protestante evangélica, é porque nós somos filhos e herdeiros aí diretos da Reforma Protestante. E a ideia é que nós consigamos entender quais foram as ênfases e quais verdades bíblicas foram resgatadas durante esse movimento da Reforma. Então a grande diferença entre os romanos e os protestantes, ela é muito mais, né? Ela é muito mais complexa, e ela vai muito além da adoração aos santos, que é geralmente o ponto que a gente associa de forma mais fácil, né? Então, por isso que nós falamos de justificação, nós falamos sobre Escritura e autoridade das Escrituras, e hoje a gente vai falar dessa doutrina tão bonita e tão rica que é a doutrina, o ensino, né, bíblico da união com Cristo. É o tema que a gente vai falar hoje. Então eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos. Vamos fazer uma oração. Peça a Deus que dê graça para nós nessa noite, tanto para mim, que vou estar aqui à frente falando, quanto para você que está aí ouvindo, que nós tenhamos a iluminação do Espírito. Faça essa oração. Pai, nós imploramos ao Senhor, Deus, tem misericórdia do Teu povo nessa noite. Ilumina as nossas mentes, abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, inclina o nosso coração para a Tua palavra, age no nosso meio através do Teu Espírito com poder, chama, Senhor, pecadores ao arrependimento, exorta e edifica, consola corações, fortalece os Teus filhos e a Tua igreja nessa noite, convence do pecado, gera em nós amor pelo Senhor, Pai, nos atrai, nos traz para mais perto, leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor e à Tua palavra. Tem misericórdia de mim aqui na frente hoje, que eu não seja um empecilho para a comunicação da Tua palavra e para o explicar do governo e da providência do Senhor no mundo e na história, Senhor. Mas que ao contrário, a comunicação seja feita de forma clara, que nas meras palavras de um pecador o Senhor atue com poder, Deus, e converta e fortaleça os corações. Essa é a nossa oração como igreja, Senhor, diante de Ti nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a minha ideia hoje, eu dividi então em 2 grandes blocos do que eu estarei falando aqui hoje. Então eu dividi em um bloco com um aspecto mais histórico, né, dos desdobramentos e de como aconteceu todo esse movimento e como foi esse contexto da reforma. Então eu vou comentar sobre isso um pouco. E eu acho que é relevante, é precioso para nós, para que nós possamos entender, né, de onde viemos. Se estamos aqui nessa noite como uma igreja evangélica protestante, é importante e é interessante que nós tenhamos consciência das nossas raízes, o porquê de estarmos aqui hoje, né? A igreja começou tem
2000 anos, há 500 anos atrás, nós tivemos esse movimento. E nós estamos aqui hoje, nós somos fruto de um governo e de uma providência do Senhor sobre a história que resultou aqui na igreja Lagoinha, no bairro Ribeira de Abreu, em 2021. Então nós estamos dentro desses acontecimentos que são guiados pelo nosso Deus. A ideia é falar um pouquinho desse assunto histórico, e depois nós vamos olhar para um texto da Escritura, e aí nós vamos meditar um pouco sobre esse conceito de união com Cristo. Então, nós vamos ter esses dois grandes blocos aí, vamos comentar um pouquinho os aspectos introdutórios, e depois nós vamos olhar para o texto de Efésios, para a gente pensar, meditar e aprender um pouco sobre essa doutrina preciosa. Então nós temos comentado, e eu vi que eu assisti, eu não consegui vir, mas eu assisti o vídeo lá em casa e eu vi que o Matheus também comentou muito sobre isso, como nós temos falado da reforma protestante e de todos esses acontecimentos que nós tivemos há 500 anos atrás, como eles são meio que uma resposta a uma série de excessos e de erros e de heresias e de doutrinas alheias às Escrituras que foram incorporando a teologia medieval da Idade Média e que se fez tão presente na igreja católico-romana, né, romanista, à altura do ano 1500, e que como que esses desvios eles forçaram e eles incomodaram homens que foram movidos por Deus a protestar, e daí o nome, né, Reforma Protestante. Então nós comentamos sobre uma série de desvios que nós identificamos, muitos deles eram mais graves àquela época, mas a maioria deles ainda permanecem hoje. Então por isso que eu comentei que a diferença entre o romano e o protestante, essa diferença ela vai muito a mais, né? Ela está além dos santos, ela é muito mais complexa do que isso, né? A adoração de santos e imagens é muito mais, o ponto é muito maior do que esse. Então nós comentamos, por exemplo, o ensino romano sobre a sucessão apostólica e como na visão católico-romana, até os dias de hoje, o Papa ele está em uma linha de descendência, não biológica, né, mas no sentido de exercer uma função, como que o Papa ele tem essa sucessão apostólica que remete, por exemplo, a Pedro. Então eles têm essa doutrina e eles creem nessa doutrina que os papas e todos os papas que se levantam, geração após geração, eles são sucessores de Pedro e eles são os representantes máximos de Jesus Cristo na terra, né? O Papa, ele é o vigário de Cristo, ele é aquele que exerce as funções no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele é aquele que faz essa mediação última entre a igreja e o Senhor Jesus Cristo e o Deus Trino como um todo. Então existia essa visão muito forte no tempo da Reforma Protestante e existe até hoje. Nesse sentido, e como um desdobramento desse pensamento, o Papa e os concílios e os escritos da Igreja Romana, eles tinham autoridade, se não de pé de igualdade, até acima da autoridade bíblica. Então, um documento produzido pelo Papa, que na visão católico-romana era o representante de Jesus Cristo na terra, e a igreja era aquela que tinha a autoridade para interpretar a Escritura, um documento produzido, um documento emitido pelo Papa ou um concílio, ele tinha mais autoridade e ele estava acima de um ponto de vista de autoridade do que a Bíblia. Então, a Bíblia poderia ter um texto que ensinava ou que continha uma doutrina claramente, mas se a igreja, ao ler aquele texto, interpretasse aquele texto de uma outra forma, a igreja ela tinha autoridade para ensinar o povo como eles deveriam ler a Bíblia. E isso se combinava
com uma excessiva falta de acesso à Escritura. Então hoje todo mundo tem Bíblia, né? A gente tem diversas Bíblias, tem Bíblia no celular, tem Bíblia de várias versões. Nós andamos com Bíblia no bolso, temos várias Bíblias em casa, às vezes fica lá só enfeitando a prateleira. Mas naquela época eles não tinham Bíblia nenhuma. O povo laico, né, que não era o clero, eles não tinham acesso à Bíblia. E a Bíblia que eles tinham naquela época, que era utilizada na linguagem oficial da igreja, era a Bíblia em latim. Então era uma tradução do texto original para o latim. E quem tinha acesso à Escritura era apenas os padres. As missas eram feitas em latim, então você ia na missa e você não entendia nada. Os cânticos eram cantados em latim, então você também não entendia nada da música. Você participava ali de uma forma mecânica, não tinha acesso à Escritura. E tudo que a igreja, na pessoa do Papa, colocasse para você como um decreto, aquilo era tido por verdade e não era contestado. Com base nisso, nós tivemos uma série de doutrinas estranhas que entraram na igreja. Nós falamos aí, o Mateus tocou nesse ponto, né, de como a igreja era aquela que na percepção romana, e com base no texto de Mateus, era aquela que tinha a chave do reino dos céus, que o que liga ninguém desliga, né? E aí eles usavam esse texto para afirmar que a igreja ela tinha a chave, por exemplo, do tesouro dos santos. Um repositório de méritos que estavam no céu, e que a igreja ela tinha esse poder de abrir o tesouro dos santos e de retirar desse tesouro alguns méritos e depositar na conta das pessoas, para que elas pudessem então, por exemplo, sair do purgatório. Nós falamos lá da missa de dia e a finalidade, né? Se a pessoa morresse e ela fosse por purgatório, ela ficava ali no estado intermediário até ela purgar ou acabar de pagar por aqueles pecados. Então ela podia ficar ali sofrendo um pouco, ou alguém podia interceder e comprar uma indulgência para que um pouquinho uma quantidade de méritos fosse retirado do tesouro dos santos e colocada na conta daquela pessoa, para que ela pudesse sair daquele estado de purgação e ir para o céu. E aí a igreja tinha, por exemplo, o poder de excomungar, né? A gente usa essa palavra, minha mãe fala muito, né? Sou excomungado. A igreja ela tinha esse poder de excomungar, né? De desligar a pessoa da igreja. E isso era muito forte, né? A gente vai falar aqui, por exemplo, que Martinho Lutero foi excomungado. O que isso significava? Se a igreja ela tinha a chave dos céus, né? Do reino dos céus, quando uma pessoa era excomungada, a igreja estava literalmente fechando a porta dos céus para aquela pessoa e estava mandando ela para o inferno direto. Era isso que significava ser excomungado naquela época. E por causa de todos esses ensinos, a percepção da salvação que eles tinham naquela época, e aí fica uma provocação para a gente, a percepção de salvação deles era excessivamente baseada em obras e cooperação com Deus. Então era como se uma pessoa morresse e aí no final da vida fosse colocar diante dela uma balança e pesasse de um lado os pecados e de outro lado as obras. E aí o que pesasse mais ia decidir para onde que aquela pessoa ia, se ela ia para o céu, se ela ia para o purgatório, se ela ia para o inferno. Era uma visão excessivamente de cooperação com Deus. Você deveria, né? Tem até o versículo que às vezes a gente acha que está na Bíblia, né? Faça a sua parte e eu te ajudarei. Não está na Bíblia, né? Ele expressa, e esse dito expressa essa mentalidade romana de salvação por obras. Faça a sua parte, né? E eu te ajudarei. E essa mentalidade, ela excluía totalmente todo e qualquer tipo de confiança. Porque o cristão, com base nesse ensino, ele não tinha nada ao qual se apegar e em nada no qual lançar confiança e certeza no presente. Porque eu só vou saber para onde eu vou quando eu morrer, e se as minhas obras ultrapassarem os meus pecados. Então não existia nenhum vestígio de confiança. E aí, em todo esse contexto, com todas essas distorções,
nós comentamos aí que nessa data, que é comemorada 31 de outubro de 1517, durante todo esse contexto, é o dia que é reconhecido como o dia da reforma, ou do cisma. O romano gosta de usar essa palavra, né, do cisma, da partição, né, do ato de quebrar, de cortar algo no meio, do cisma protestante. Martinho Lutero escreveu as suas teses, 95, contradizendo vários pontos, questionando vários pontos e chamando a igreja para o debate. Ele chamou a igreja para o debate, professor que era. Escreveu, pregou na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, e chamou a igreja para o debate. 31 de outubro de 1517. E aí é essa data que a gente comemora como esse marco na história do protestantismo. E aí eu queria contar uma história para os irmãos aqui que é muito interessante. 4 anos depois desse marco que nós temos, que é o pregar das 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, Martinho Lutero ele foi convocado para uma assembleia. Os escritos, e a essa altura ele já tinha escrito 95 teses, ele já tinha escrito mais teses, ele já tinha escrito uma série de panfletos, uma série de livros. Os ensinamentos dele já estavam, né, contaminando toda a Europa, e ele foi chamado para uma assembleia diante dos líderes da igreja e diante do príncipe do imperador. Eles reuniram todas essas autoridades e chamaram Lutero. E aí convocaram Lutero a esse lugar. Essa assembleia é chamada Dieta de Worms, aconteceu lá na Alemanha. E aí quando ele chegou, aquele lugar estava cheio daquelas pessoas importantes. Ele foi chamado à frente, havia uma mesa assim, os livros dele todos em cima da mesa. E aí eles chamaram ele e fizeram uma pergunta. E falaram com ele assim: Lutero, você concorda com o conteúdo de todos esses livros que estão aqui em cima da mesa? Você concorda com tudo que você escreveu? E aí Lutero, né, meio ressabiado e ainda tentando chamar para o debate, ele tenta dar uma esquivada e fala assim, professor que era, né, queria chamar para o debate, ele dá uma esquivada e fala assim: não, mas quais escritos? Buscando uma oportunidade ali de ter uma oportunidade de fala e se expressar e colocar mais uma vez a doutrina que ele estava ensinando. E aí eles responderam para ele assim: não, você escreveu, você sabe qual que é, né? Já cortaram ele logo. E chamaram ele e falaram: olha, eu preciso que você se retrate e que você fale que tudo que você escreveu é mentira, senão você vai ser excomungado da igreja. E aí você lembra do contexto, né? Você vai ser cortado da comunhão com Deus e mandado para o inferno. Você vai estar fora da mãe, né? Da mãe igreja, onde há a salvação, você vai ser mandado embora. E ali, diante daquela situação, ele foi e pediu 24 horas. Pediu para responder no outro dia. Ficou com medo, né? Pediu um prazo. Me dê 24 horas para que eu possa responder. E aí a história que conta que quando ele está saindo da sala, alguém sussurrou para ele, né? Será que você é o único? E essa pergunta é maravilhosa. Alguém fez para ele: será que você é o único que é sábio e que tem conhecimento? Os líderes da igreja chamaram ele e falaram: olha, você não está levando, você não está indo para o inferno sozinho. Você está indo para o inferno e está levando uma série de pessoas junto com você. Você está levando a alma de todos os seus seguidores para o inferno. Você é realmente o único que tem sabedoria? Todos os concílios, todos os papas, todos os bispos, todos os teólogos que passaram aqui antes de você, estavam todos errados e só você que é sábio? E fizeram essa pergunta para ele e ele foi embora. E aí ele conta, nos textos da sua biografia, que ele parou e ficou meditando nessa pergunta durante a noite toda. Apenas eu sou sábio? Eu sou o único sábio? Eu sou o único que tem conhecimento? E aí ele conta que ele meditou sobre essa pergunta e que ele concluiu o seguinte:
que ele não estava agindo porque ele era sábio ou porque ele tinha um conhecimento que outras pessoas não tinham ou porque ele era excepcional, mas que ele estava agindo porque a palavra de Deus o estava obrigando a fazer daquela forma, e que a palavra de Deus o levava a ensinar o que ele estava ensinando. No outro dia ele voltou à assembleia, os livros deles postos lá na mesa, lá na frente, eles chamaram ele lá na frente, a pena de ser até morto, de ser condenado à morte naquele lugar, e eles falaram com ele: Lutero, você se retrata por tudo que você escreveu? Você retrata todos esses ensinos, toda essa doutrina, tudo que você tem pregado? E aí ele responde com uma frase que ficou muito famosa, né? Ele se coloca lá na frente e ele diz: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Essa é a minha posição e eu não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Foi o discurso de Lutero naquele dia. E por um milagre que foi, ele não foi preso, mas ele foi excomungado, e ele foi perseguido, ele ficou escondido por alguns anos, se não me engano 2 ou 3 anos, e aí durante esse tempo ele traduziu a Bíblia direto do grego, né, o Novo Testamento, que antes eles só tinham. Então imagina o impacto disso, né? Antes ninguém tinha Bíblia, aí agora Lutero foi e traduziu a Bíblia do grego para o alemão, e agora todo mundo tinha Bíblia, e todo mundo lia a Bíblia em casa. Então esses foram um dos desdobramentos e das formas como a história se iniciou. Então falamos algumas semanas atrás sobre o conceito de justificação pela fé, apresentado por Lutero. A ideia de que no momento que um pecador olha para Jesus Cristo e reconhece em Jesus Cristo todos os méritos, todos os feitos, tudo aquilo que ele precisa para estar numa relação reta e justa diante de Deus, e que ele confia em Jesus Cristo e em Jesus Cristo apenas, e deposita a sua fé no Filho de Deus para a salvação, como essa fé é creditada a ele como justiça. E como a justificação então ocorre pela fé, e nós falamos isso há 2 semanas atrás. Um catecismo que remonta aos ensinamentos de Lutero tem uma frase que eu acho linda, e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, que ele fala assim que somente pela fé verdadeira em Jesus Cristo, embora sem jamais ter obedecido a todos os mandamentos de Deus, e ao contrário ter pecado gravemente contra cada um deles, pela fé, olha que forte isso, pela fé, Deus, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, Ele imputa e coloca na minha conta a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se eu tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente de coração, Ele me concede isso como se eu jamais tivesse cometido nenhum pecado, e como se eu tivesse eu mesmo cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Então esse é um ensino protestante reformado da justificação pela fé. Quando eu creio, eu confio, nós falamos de confiança aqui há 2 semanas atrás. Quando eu levo em consideração a palavra de Deus, quem Ele é, como eu tomo essa palavra como base para todas as outras coisas e confio nela como a verdade e a realidade única para a minha salvação, e não me relaciono com Deus com base na minha performance, nas minhas obras ou nos meus méritos, mas eu confio na obra de Jesus Cristo e na palavra de Deus, que diz que Deus é aquele que justifica os ímpios. Esse movimento de fé em relação a Deus, ele faz com que Deus olhe para mim e acredite na minha conta hoje e agora a justiça de Cristo.
sendo que agora, hoje, no presente, eu posso ter a certeza redundante, absoluta, de que hoje eu já sou justificado diante do Senhor. Então esse era o ensino, e foi o ensino e foi a ênfase que nós estamos perdendo, irmãos. Então esse ponto eu queria provocar os irmãos e os amigos nessa noite. Muitas vezes a gente acha que a diferença entre o protestante e o romano, ela é apenas a relação com os santos, a idolatria, e a gente acusa os romanos de idolatria. Não, meu irmão, ela é muito mais do que isso. Ela está relacionada à forma como você se coloca diante de Deus, em último lugar. Você se coloca diante de Deus crendo em você, no poder do seu braço, ou crendo em Jesus Cristo, e que pelo Espírito Santo você é feito, renovado, e se coloca diante de Deus justo, como quem o ama porque foi amado primeiro. Você se relaciona com Deus na base da força do seu braço, ou pela fé? É esse o ponto. O ponto é que a teologia romana, ela é basicamente uma teologia baseada em obras. Você precisa chegar no último dia com mais obras em quantidade do que em pecado, para que a balança pese para o seu lado. Meu irmão, se você pensa desse jeito e se relaciona com Deus dessa forma, como se você impressionasse Deus com suas boas obras na terra, o seu pensamento é romano, não é protestante. A ênfase da reforma protestante foi na justificação pela fé, e pela fé somente. E pela fé somente. E as boas obras, elas seguirão, elas serão a consequência. E Jesus ensinou que a gente reconheceria a árvore pelos seus frutos. Mas não são os frutos que fazem a árvore ser plantada, é o contrário. É porque ela foi plantada e porque ela está firme que ela dá frutos. Então as obras, elas não são as consequências de você se apresentar diante de Deus justo. Não são, as obras elas não são as causas de você se chegar a Deus, mas elas são as consequências de Deus ter se achegado em você. Então a justificação pela fé, que nós falamos algumas semanas atrás, ela é uma, e aí esse que é o ponto hoje. Ela é uma das bênçãos que nós recebemos por estarmos unidos a Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar de união com Cristo. Então, quando nós falamos de união com Cristo, nós falamos, e a Bíblia fala, em termos, por exemplo, da justiça de Cristo ser imputada a nós, e dos nossos pecados serem imputados a Ele. Ele carregar os nossos pecados em nosso lugar, de nós sermos, por exemplo, crucificados com Cristo, juntamente com Cristo. Então a justificação pela fé é uma das bênçãos que a gente recebe pela nossa união com Cristo. Mas a união com Cristo é um ensino que vai expandir e vai aumentar esse horizonte. Ela é a forma que explica, e ela é como foi articulada a explicação, com base em textos bíblicos, de como tudo que acontece com Jesus Cristo, de alguma forma aconteceu comigo. Então, quando ele morreu, a Bíblia fala, por exemplo, que nós temos participação na sua morte, que ele morreu e nós morremos juntamente com ele. A Bíblia fala, por exemplo, que nós temos participação e nós estamos unidos a Cristo na sua ressurreição. A Bíblia fala que nós estamos assentados hoje, de alguma forma, com Cristo nas regiões celestes, espirituais. Então existe uma série de vocabulários, uma série de acontecimentos, uma série de fatos que aconteceram com Jesus e que de alguma forma tem alguma relação com nós hoje por meio da fé e da nossa união com Cristo. Então o meu objetivo aqui para os irmãos é esse:
não é expor, né, e tocarmos aqui em todas as possíveis aplicações, mas é despertar os irmãos para que as próximas leituras bíblicas, por exemplo, sempre que você passe por uma expressão em Cristo, com Cristo, nele, no amado, todos esses termos que referem e que retratam esse estado de união, de participação, de relacionamento com Cristo, que isso brilhe os seus olhos de uma forma diferente. Então eu queria tentar ajudar os irmãos a ter essa estrutura, esse óculos através do qual vocês possam se aproximar de alguns textos bíblicos de aqui em diante e tentar enxergar a centralidade de Jesus Cristo e da participação em Jesus Cristo para a nossa vida cristã. E que esse seja o fundamento da nossa fé, a base sobre a qual nós vamos nos relacionar com Deus, a nossa alegria, a nossa confiança e a nossa certeza nessa terra, de que porque nós estamos em Cristo, nós já temos a certeza de todas essas bênçãos que nos são comunicadas através da Escritura. Então o ponto, e aí a gente já vai estar quase entrando no texto bíblico, é que o fundamento, e isso é interessante, eu queria provocar os irmãos com isso também. O fundamento, quando a gente fala de santificação no pensamento, por exemplo, dos reformadores, ele não está fundamentalmente baseado, enraizado na humanidade, nos homens, especificamente, particularmente, e na conquista de salvação individual e sozinha. Essa não era a raiz. Mas ao contrário, quando se falava de santificação, a associação que se falava era, e que se pensava era em termos corporativos. Eu sou santo e eu estou me santificando porque eu estou em Cristo e eu estou me amoldando à imagem do Filho de Deus. E não necessariamente lutando com uma lista de pecados, como se a lista cristã fosse uma lista do que fazer e não fazer, não, era muito mais do que isso. Era uma consciência de estar corporativamente ligado, representado em Jesus Cristo, com a igreja. A santidade, ela não era discutida nesse contexto particular de cada um, mas em um sentido mais amplo. Era enxergar a si mesmo na relação com Jesus Cristo e na participação da igreja, por exemplo. E isso é o que eu também queria provocar os irmãos aqui hoje. Que a vida cristã, meu irmão, não é como se Deus me salvou e agora, te joga no mundo e fala se vira, e aí você tem uma série de mandamentos de Deus e coisas as quais você tem que fazer. Não, é muito mais do que isso. Deus, ele participa ativamente e presentemente. O Espírito Santo, ele participa presentemente na nossa santificação. Não apenas na minha, não apenas na sua, mas na igreja e no corpo de Cristo como um todo. Então, quando nós falamos de união com Cristo, a gente pode pensar aí em diversos aspectos. Então, a gente pode falar, por exemplo, da união através de um pactual com Cristo. O que isso significa? Que Cristo, ele é um representante do seu povo, assim como Adão também é representante dos seus descendentes, e a Bíblia usa esse vocabulário daqueles que estão em Adão ou aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram apenas da carne e aqueles que nasceram do Espírito, que nasceram de novo. É aí que está a nossa união com Cristo, na representação que Cristo faz por nós. Cristo também se uniu à humanidade como um todo, quando ele se encarnou e assumiu a nossa estrutura e a nossa natureza. E hoje nós temos, por exemplo, a certeza de que nós podemos nos aproximar do trono da graça, porque nós temos um sacerdote que sabe
o que é ser humano, Jesus Cristo, nosso Senhor. É também uma união espiritual, porque nós estamos unidos com Cristo através do seu Espírito. É uma união que faz com que nós participemos das bênçãos e dos feitos que Jesus fez por nós. E o texto que eu queria ler com os irmãos então nessa noite, é um texto que está lá em Efésios, no capítulo 1. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo e mantesse ela aberta. Efésios no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 14. E eu queria que os irmãos prestassem muita atenção na leitura e acompanhassem nas Bíblias de vocês e deixassem a Bíblia aberta. Já queria chamar a atenção para os irmãos de antemão para essas expressões: em Cristo, no Senhor, nele, naquele, no amado. Preste atenção como Paulo, e Paulo é muito conhecido pelo uso e por esses conceitos de união com Cristo. Preste atenção na leitura. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como também nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Então esse é o texto que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. É um texto muito denso, é um texto que fala e que ensina e que nos apresenta conceitos muito ricos. A gente podia ficar aqui 2 meses só caminhando por esse texto e entendendo e pensando quase palavra a palavra sobre o que o Paulo escreve aqui. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos de uma forma mais macro hoje, mais geral. Então esse texto e esse trecho que nós lemos, ele é uma grande sentença, em grego, né? Os comentaristas dizem que nem tem ponto final, então parece que Paulo começou a escrever assim, ele escreveu uma sentença bem grande. E o texto ele tem uma estrutura, queria chamar a atenção dos irmãos para isso. O texto ele tem uma estrutura, então ele começa falando de Deus Pai,
que governa e que planeja e que executa o plano da redenção, elegendo o seu povo. Depois ele fala de Jesus Cristo, que é aquele através do qual o plano de redenção de Deus acontece na terra, na história. Jesus Cristo vem e morre pelos pecados. E nós temos uma outra estrofe, vou usar essa palavra, que fala sobre a atuação do Espírito Santo, que fala como o Espírito Santo aplica e chama e concede fé às pessoas que escutam o Evangelho, que creem no Evangelho e que nesse movimento de acreditar ao Evangelho, elas são seladas. E ele é dado como o penhor da herança e a certeza de que essa pessoa terá as riquezas e a herança com Deus. Então o texto ele tem essa estrutura trinitária. Ele fala de Deus Pai que planeja, ele fala de Deus Filho que vem e que executa, e que morre na cruz e que compra pecadores pelo seu sangue, e depois ele fala do Espírito Santo, que é aquele que é o penhor, o agente, e que chama pecadores ao arrependimento. E aí se você prestou atenção na leitura, o texto ele tem um refrão, e ao final de cada estrofe, por exemplo, quando ele fala que Deus nos predestinou em Cristo, antes da fundação do mundo, ele fala, por exemplo, no verso 6, quando ele termina de narrar os atos de Deus no planejamento da história da redenção, ele fala no verso 6 que isso foi feito para o louvor da glória da sua graça. Está no verso 6. No verso 12, quando ele termina de falar da obra de redenção de Jesus Cristo, o qual vem ao mundo e compra pecadores pelo seu sangue, no verso 12, ele diz que tudo isso ele fez a fim de sermos para o louvor da sua glória, a mesma expressão. E ele termina lá no verso 14, nas últimas palavras, falando que o Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, e que tudo isso também o Espírito Santo faz para o louvor da sua glória. Então cada pessoa da Trindade, ela está envolvida no plano da redenção, ela tem a sua participação, e esse papel ele resulta em honra e glória e louvor da graça de Deus, nesse plano de salvar pecadores. E aí eu queria chamar os irmãos para um olhar um pouquinho mais específico, porque nós conseguimos enxergar, e Paulo escreveu dessa forma, e ele é lindo, né, a forma que ele escreve. Você percebe que tem toda uma estrutura, tem toda uma organização, tem toda uma intenção. Ele está empregando aqui mente, alma e coração, intelecto e as mãos, para escrever um texto lindo. E aí eu queria chamar a atenção para os irmãos em 3 versos em específico, que são os 3 versos que nós vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado hoje. É o verso 4, o verso 7 e o verso 13. E o que eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa noite é que como que a união com Cristo, ela é descrita e ela é um ponto-chave em cada um dos aspectos ou das etapas, vou para usar essa palavra, do plano de Deus. Então no verso 4, quando a gente pensa na ação de Deus Pai, e a gente pensa no plano da redenção, na história da redenção, a gente tem aí no verso 4, a afirmação de que nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos nele, em Jesus Cristo. Está aí no verso 4. Assim como nos escolheste nele, em Jesus Cristo. Deus, em Jesus Cristo, ele escolheu um povo antes da fundação do mundo para um propósito específico. Em Cristo, nele,
em conexão com Cristo, de alguma forma nós já existíamos desde antes da fundação do mundo. Cada um de nós cristãos, crentes, nascidos de novo, nós estávamos lá, de alguma forma. Deus já tinha visto, de alguma maneira, o Edgar, a Laís, cada um dos irmãos que vive, que já viveu e que ainda vai nascer sobre a face da terra. De alguma forma Deus escolheu um povo em Cristo, incluso em Cristo, que já participava em Cristo, de alguma forma, antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos e a nossa eleição, ela depende e ela está conectada de alguma forma em Jesus Cristo, antes mesmo de nós nascermos no tempo e no espaço. E ele diz que nós somos eleitos, está aí no verso 4, nos escolheste antes da fundação do mundo, com um objetivo, e isso é muito importante. Nós somos eleitos, separados, escolhidos, mas com um objetivo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Santo, separado. Santidade tem essa ideia de algo que foi separado para uma finalidade, algo que foi destinado para alguém, destinado para um uso. Nós fomos eleitos para sermos santos, separados, irrepreensíveis, inculpáveis, justificados. Não aqueles que serão condenados, mas aqueles que serão declarados justos. E aí fica uma reflexão para a gente. Será que a forma como nós vivemos hoje, a forma como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, com o mundo, com os valores, com a cultura, será que a nossa forma de viver nesse mundo, ela reflete as características de alguém que foi eleito antes da fundação do mundo? Ou será que nós estamos vivendo no mundo, nos relacionando com Deus, nos relacionando com o nosso próximo, comprando os valores, comprando o plano de satisfação terreno que nos é vendido lá fora, na forma de sucesso, na forma de dinheiro, na forma de reputação? Será que a gente se relaciona com essas coisas como alguém que foi eleito antes da fundação do mundo e que mesmo antes de existir na eternidade passada, já tinha um futuro seguro na eternidade futura? Será que a gente vive como quem foi eleito? Como quem tem essa consciência de quem é, da realidade? Meu irmão, essa é a verdade e a realidade. De que Deus tem um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, e que estará com Ele para sempre na eternidade futura. E esse é o maior tesouro que qualquer pessoa poderia imaginar. Será que a gente vive nesse mundo como alguém que faz parte desse povo? Ou será que a gente vive como vivem os pagãos? Ou será que a gente vive como quem busca sentido em nós mesmos, busca propósito nas nossas ações, na nossa finitude? Meu irmão, se a gente viver 100 anos, é muito. Mas a verdade bíblica que apresenta para a gente é que existe algo muito maior lá fora, que vai além da nossa vida terrena, que é como névoa, a linguagem bíblica, que passa. Será que nós entendemos o tesouro que está nas nossas mãos, que está ao nosso alcance? Será que a nossa mente, e isso é obra do Espírito, todo mundo, cada um aqui hoje, crente de muito tempo ou primeira vez numa igreja, é necessário olhar para Jesus Cristo e entender que em Jesus, em Cristo, na participação em Cristo,
é aí que está a realidade, é aí que está a verdade, é aí que está o tesouro, é aí que estão todas as bênçãos e tudo mais é ilusão. É aí, é em Cristo. Em Cristo nós fomos criados, eleitos, separados e santificados, para estarmos diante de Deus e sermos apresentados santos e irrepreensíveis na sua presença. Um outro versículo que eu queria chamar então a atenção dos irmãos é o versículo 7, que vai abordar agora o como esse plano que foi desenhado na eternidade passada aconteceu na história concreta, há 2000 anos atrás. O verso 7 diz assim: no qual, em Jesus Cristo, no amado, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus abundantemente derramou sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, se Deus nos predestinou e desenhou um plano na eternidade passada em Cristo, no tempo e na história, nós fomos redimidos nele, no seu sangue. Isso significa que quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, nós não só morremos junto com ele, e isso é verdade, mas esse ato de morrer, ele é descrito também como um ato de redenção. E a ideia de redenção aqui é de comprar alguma coisa de volta, é de libertar alguém através de uma quantia paga. Sem esse relacionamento com Cristo, sem essa participação, essa união com Cristo que se dá através da fé, nós não estamos ligados com Ele na morte que Ele sofreu por pecadores. Jesus Cristo morreu na cruz por pecadores. Nós precisamos, pela fé, nos unir a Ele nesse evento, para que Ele pague pelos nossos pecados, e que isso seja comunicado a nós através da fé, para que nós não precisemos pagar pelos nossos pecados. Porque Jesus nos comprou, e esse é um aspecto positivo. Ele nos comprou e Ele nos livrou pelo pagamento do seu sangue. Adoro Atos 20, 28. Deus comprou, o seu povo, o rebanho, a qual Deus comprou pelo seu sangue. Um povo que foi comprado a preço de sangue. E assim Ele nos resgatou do poder e da ira vindoura, divina, que vai se revelar sobre o pecado. Então esse é o aspecto positivo. Hoje nós somos livres. Mas usando aqui a metáfora da redenção utilizada por Paulo, eu sou fã do apóstolo Paulo. Um outro aspecto é que, uma vez que você foi comprado, você não é mais de você mesmo. E ele diz isso para a gente na carta aos Coríntios, por exemplo. Foste comprado por alto preço, o seu corpo não é mais o seu corpo não é seu, é do Senhor. Você não vive mais. Aqueles que se uniram em Cristo pela fé, eles foram libertos da ira vindoura, eles foram livres, salvos. Salvos de quê? A gente fala muito de salvação, Mas salvos de quê e de quem? Salvos da ira de Deus. Foram salvos. E agora eles foram comprados e eles pertencem a um novo Senhor. E isso é uma verdade universal. Existem dois senhores apenas. Não existe uma terceira via. Ou você está com Cristo, está em Cristo e pertence a Cristo, ou você não pertence e você é inimigo. Ele diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo. Ou você está em Adão e pertence à era passada que vai terminar, ou você está em Cristo e é nova criatura, e já é um antecipar das novas coisas que Deus fará no fim dos tempos. E aí fica essa pergunta também para a reflexão de cada um: onde nós estamos ancorados hoje?
Onde você está de pendurado? Você está de pendurado em Cristo ou você está de pendurado em Adão? Quem te representa hoje? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já se aproximou diante de Deus, pediu perdão, confiou em Jesus Cristo para a salvação e hoje tem a segurança de estar confiado nele? Ou você ainda faz parte da velha ordem que vai passar? Essa pergunta é crucial. E o último texto, a qual eu queria chamar a atenção dos irmãos, é o verso 13, que é o trecho que fala sobre a participação do Espírito e como que a aplicação dessa obra acontece. Então, recapitulando, né, a gente diz que a repetição ajuda a aprender. Então, nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, na eternidade passada, no plano da redenção. Na história, no tempo, aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus veio e cumpriu esse plano e comprou pecadores pelo seu sangue. E hoje, o Espírito Santo, ele aplica essa fé individualmente na igreja, chamando pecadores, convertendo e os selando, diz o verso 13. Leia aí comigo na sua Bíblia, para você acreditar. Diz assim, finalzinho aí do 12, né? O último trechinho. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, nele em quem? Em Jesus. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito, o Santo Espírito da promessa, que é também o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós também fomos selados, e todo crente, quando ele é convertido e ele nasce de novo, ele é selado em Cristo pelo Espírito. O Espírito Santo, ele é o agente ativo da salvação. É ele quem convence, quem chama e que atrai pecadores, e ele faz isso em Cristo, em união com Cristo. E aqui vale parar e pensar nesse ponto. Qual é a visão que nós temos do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo hoje? Quando a gente escuta sermões, quando a gente vê os pregadores da televisão, quando a gente vê as igrejas pelas esquinas, eu te pergunto, meu irmão, é essa a visão que é apresentada para a gente do Espírito Santo? Como essa pessoa da Trindade que participa ativamente da nossa salvação, que nos chama, que nos sela e que nos protege, que é a certeza da nossa herança? Não é. Hoje, o papel do Espírito Santo, ele tem sido banalizado e sujo pela rua fora. O Espírito Santo virou um poder, ele virou um meio através do qual, se você orar e jejuar o suficiente, brigar com Deus o suficiente, você vai conseguir um fim. Ele virou um meio de barganha. Ele virou algo sobre o qual você se apodera pela força do seu braço. Ele vira um poder, né? Você vê gente até jogando ele por aí. Ele parece muito mais uma energia, isso é herético, virou loucura. Sendo que a visão que nós temos do Espírito Santo na Bíblia é totalmente diferente. Em João, por exemplo, Jesus fala para os discípulos que se eles soubessem e tivessem consciência que depois da sua ascensão ele mandaria o Espírito Consolador, eles se alegrariam. E o Espírito Santo ali é descrito como uma pessoa que faria companhia ao crente
e que ele ficaria até mais feliz com a presença do Espírito do que o que ele estava experimentando ali no momento com Jesus Cristo encarnado. Você consegue imaginar isso? O tamanho da grandeza da fala de Jesus. Deus em carne estava ali do lado daqueles 12 homens, e ele falou para eles assim: se vocês soubessem que quando eu subir eu vou mandar alguém no meu lugar, um outro consolador, vocês estariam felizes. Meu Deus, olha o tamanho, a grandeza, a majestade da pessoa do Espírito Santo. E em contraste, olha a forma como nós nos relacionamos com Ele hoje, dentro das igrejas que se dizem cristãs. O Espírito Santo, Ele é aquele que, após termos crido em Cristo, é aquele que nos sela. E a ideia de selo aqui é bem interessante. Naquela época, né, você já deve ter visto nos filmes, por exemplo, quando uma pessoa mandava uma carta, ela derramava um pouquinho de cera ali sobre aquela carta, e aí tirava um anel, né, às vezes um anel, um carimbo, e selava. E aí aquele selo era uma marca, por exemplo, de autenticidade, de que aquela carta estava sendo enviada por aquela pessoa, seja um rei, ou seja, né, qualquer outra pessoa que selava as suas cartas. Era uma evidência de autenticidade, de verdade. Era uma evidência de que algo, por exemplo, não foi violado. Então, a gente vê alguns filmes de Jesus aí, por exemplo, que eles lacram lá o túmulo, né? Coloca a pedra, amarra umas cordas, joga cera e bate o selo. Alguém já viu um filme que retrata essa cena, né? Eles selam as cordas para mostrar que as cordas estão intactas, né? Se o selo estiver ali é porque está intacto. O Espírito Santo, ele é o nosso selo. Ele tem uma marca no coração de cada crente, que mostra a autenticidade, que mostra que aquela pessoa, ela pertence ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de que ela está intacta e ela vai permanecer intacta, através do selo do Espírito. E o texto continua dizendo que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. E a imagem aqui também é muito forte. A ideia de penhor é a mesma ideia que a gente tem hoje, né? É a ideia de uma quantia que é paga para sinalizar ou para assegurar que o restante da transação financeira vai ser feito no futuro. Então a gente faz isso, né? Dá uma entrada. Hoje a gente tem esse termo de entrada, de penhor. O Espírito Santo, ele é o penhor. Ele é a primeira quantia que foi depositada na sua conta, entre aspas, para usar aqui a metáfora, para te assegurar de que tudo que Deus prometeu para você é verdade e vai se cumprir. O Espírito Santo, ele é a certeza, ele é a garantia de uma promessa futura, ele é confiança, ele opera em nossos corações na fé e na verdade através da palavra e nos guia pelo caminho. Ele é o penhor, né? Se o penhor dos homens, ele tem de alguma forma algum valor e algum respeito, imagine o penhor do próprio Deus. E o texto termina dizendo que ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus tem um povo, Deus tem uma propriedade, Deus tem a sua igreja, Jesus tem a sua noiva, a qual ele chama de propriedade particular, pertence a ele. Existe uma quantia que foi adiantada, existe um selo que marca, e tudo isso é a certeza do resgate dessa propriedade. Nós, a igreja que crê em Jesus Cristo, nós somos o povo e a propriedade de Deus. Meu irmão, muitas vezes a gente está buscando propriedades terrenas, passageiras, sucessos terrenos, aquisições terrenas, quando o nosso valor, ele transcende
em muito, ao qual a gente não consegue, não tem nem palavras para explicar, ao ponto de nós sermos propriedade do Senhor que fez todas as coisas. Unir-se com Jesus Cristo, e perceba tudo isso através da união com Cristo, é ser considerado a propriedade exclusiva e preciosa do próprio Senhor do universo. E aí eu queria ler uma definição aqui e fazer uma oração para a gente terminar. Nada de bom além dele. União com Cristo é a realidade de todas as maneiras como a Bíblia retrata a nossa conexão com Jesus Cristo, na qual Jesus Cristo é indispensável para todo o tipo de bem que nós desfrutamos. Nenhum bem salvador, nenhum bem eterno, nenhum bem que exalte e glorifique a Deus, nenhum bem que satisfaça a alma vem a nós, exceto quando estamos conectados e unidos a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, faça uma oração. Peça a Deus que ilumine a sua mente e que traga certeza ao seu espírito de que nessa noite, pela fé, através da graça do nosso Deus, você está e tem certeza e está confiante de que está unido a Cristo. E se não, se aproxime a Ele em humildade e peça perdão pelos seus pecados. E admita diante dEle que você depende dEle para a salvação. Deus justifica o ímpio. O nosso papel é nos colocarmos diante dEle e reconhecermos a nossa necessidade.